Iniciando sua carreira de advogado, Dias Toffoli foi consultor jurídico da Central Única dos Trabalhadores e assessor do deputado estadual Arlindo Chinaglia do PT em 1994. Prestou concurso para juiz substituto do Estado de São Paulo, mas foi reprovado nas 2 vezes que tentou. Reprovar em concurso para juiz já foi motivo para que o STF vetasse outros candidatos a vagas em tribunais inferiores. O que desacredita uma instituição é um Supremo Tribunal Federal ser presidido por alguém que foi reprovado 2 vezes na tentativa de ingresso na magistratura paulista. Ninguém vai acreditar que o Toffoli escreve como eu sei que escreve, porque chegou às minhas mãos uma vez um original, sem intervenções de auxiliares que sabem escrever. Esse cara, não sei como é que ele fez a faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Ele conta uma história linda, assim, que ele roubou um processo junto com amigos, como se fosse uma brincadeira de adolescente. Era um processo. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã. Não. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma pro Vladimir. Aonde ia ter esse despejo tem um conjunto habitacional. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. A juíza, aí o Vitor contou toda a história e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. De 1995 a 2000, foi assessor jurídico da liderança do PT na Câmara dos Deputados em Brasília. E advogado do partido nas campanhas eleitorais de Lula em 98, 2002 e 2006. Em 2003, assumiu como subchefe da área de assuntos jurídicos da Casa Civil, sob o comando do então ministro José Dirceu. Nessa época, o então presidente do Banco do Brasil, Henrique Meirelles, era alvo de denúncias de sonegação de patrimônio, graças a uma medida provisória elaborada por Toffoli que concedeu status de ministro a Meirelles. Ele foi mantido no cargo devido ao foro privilegiado. Toffoli foi exonerado do cargo depois das denúncias de Roberto Jefferson sobre Dirceu como mentor do Mensalão. Zé Dirceu, que eu vi dizendo que eu sou réu. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Sai daí rápido, Zé, para você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. De volta à Câmara dos Deputados, Dirceu teve seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar em função de suas condenações no Mensalão. Em 2007, prestigiado com confiança do partido, Toffoli é nomeado advogado-geral da União, onde obteve retornos financeiros expressivos para o Estado. Permaneceu no cargo até Lula o indicar para a Suprema Corte. A nomeação ocorreu em meio aos julgamentos do Mensalão. No momento em que eu fui para a Advocacia Geral da União, a advocacia privada virou passado. Em nada isso vai refletir na impessoalidade para julgar qualquer causa que seja, de qualquer assunto que seja. A reputação ilibada de Toffoli, critério jurídico para assumir o cargo de ministro do STF, foi muitas vezes questionada em função de seu envolvimento com 2 condenações por crimes financeiros. Dias Toffoli e seu então escritório de advocacia Toffoli e Telesca Advogados foram condenados a devolver R$ 19.720 aos cofres públicos, por suposta licitação ilegal de prestação de serviços de advocacia ao governo do Amapá. Em 2006, Toffoli foi novamente processado por outro crime de mesma natureza, também no Amapá, e foi condenado a devolver R$ 420 mil, mais de R$ 1 milhão em valores atualizados, em 2020. Em 2009, enquanto concorria ao cargo do STF, Toffoli informou ao Senado Federal que essa condenação estava suspensa por efeito de um recurso feito por ele. Com a suspensão, seu nome ainda atendia ao requisito de reputação ilibada.
As acusações de falta de notório saber jurídico repercutiram em parte da população e dos magistrados. A oposição fez questão de lembrar que ele não tem títulos acadêmicos e foi reprovado em 2 concursos para juiz. Além disso, foi advogado do PT. Cobrado por esse histórico, o advogado-geral da União tentou convencer que está apto a ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Toffoli nunca passou em um concurso para juiz, além de sequer possuir mestrado. Quando o STF julgou o PT no caso do Mensalão, advogados apresentaram ao Senado denúncia contra Toffoli por crime de responsabilidade. Nessa denúncia foi insinuada a relação de Toffoli com José Dirceu e com o PT, já que Toffoli representava o Partido dos Trabalhadores na época em que o esquema de compra e venda de votos ocorreu no Legislativo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou soltar hoje o ex-ministro José Dirceu. José Dirceu, condenado a mais de 30 anos de prisão na Lava Jato. Decisão de libertar José Dirceu foi uma iniciativa do ministro Dias Toffoli e foi mesmo sem o pedido principal da defesa ter sido levado a julgamento. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, criticou as penas para os réus do chamado Mensalão. Já ouvi leituras dizendo que o pedagógico é colocar as pessoas na cadeia, o pedagógico é recuperar os valores desviados, as penas restritivas de liberdade que estão sendo impostas nesse processo não têm parâmetros contemporâneos do judiciário brasileiro. A relação de Dias Toffoli com o julgamento do Mensalão aparentava ser cada vez mais problemática. Além da intimidade com o governo, outras denúncias atingiam a reputação do ministro. Em fevereiro de 2012, em depoimento à Polícia Federal, a advogada Cristiane Araújo de Oliveira declarou que, no período que antecedeu o escândalo do Mensalão do Distrito Federal, manteve relações de trocas de favores com várias figuras envolvidas no caso, inclusive o ministro Dias Toffoli. Ela afirmou que, enquanto ele era advogado-geral da União, eles se encontravam e mantinham relações em um apartamento de Durval Barbosa, operador do esquema criminoso. Segundo a advogada, em uma ocasião, Toffoli solicitou um jato oficial do governo para transportá-la. Em um desses encontros, ela afirmou ter entregue para Toffoli gravações comprometendo Durval Barbosa. Toffoli negou todas as acusações. Além das acusações sobre sua relação com o Mensalão, o nome do juiz foi citado nas delações de Marcelo Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, colocando em xeque sua reputação. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, também preso na Lava Jato, revelou que pagou propina ao irmão de Dias Toffoli, então prefeito de Marília. Quem comanda o país nesses 2 dias é o novo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que recebeu posse ontem na base aérea aqui de Brasília, numa cerimônia rápida conduzida por Michel Temer. O ministro Dias Toffoli determinou que o Banco Central entregasse dados sigilosos de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. São informações de inteligência financeira produzidas nos últimos 3 anos pelo antigo COAF. O ministro Dias Toffoli suspendeu nesta quarta-feira as investigações sobre supostos esquemas de Caixa 2 e de lavagem de dinheiro envolvendo o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. O presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que permitia a abertura de uma barbearia, apesar de um decreto do Estado estabelecer restrições ao funcionamento durante a pandemia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deu uma mãozinha para o governador do Rio, Wilson Witzel. Ele determinou que a Assembleia Legislativa do Estado forme uma nova comissão especial para analisar o processo de impeachment de Witzel. O ministro Dias Toffoli tomou posse nesta quinta-feira como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Antes de assumir, ele suspendeu um processo contra o ex-ministro Guido Mantega, acusado de receber 50 milhões de reais da construtora Odebrecht. O editor ou é você mesmo se autocontendo, ou é o editor do meio de comunicação, ou se não houver editor nenhum, vai vir a ser chamado o Poder Judiciário. Nós, enquanto Judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores
de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro.